Então, voltando aqui à ideia, tá, do PPRA, do PCMSO, o PCMSO ele se interrelaciona com todos esses programas. Então, isso aí, pessoal, é gestão já, querendo ou não querendo, isso já é um sistema de gestão, tá? Gestão de um programa de saúde, tá certo? Implementado por outro programa que eu chamo, que é a ANR, a norma regulamentadora obriga, tá? Determina que seja feito o PCMSO. Então, isso aí é um programa de gestão, tá certo? Então, já iniciamos a nossa disciplina já trabalhando um programa complexo, muito complexo, que é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, que muita gente sabe que existe, mas não sabe nem para onde vai. Tá? Isso não vai ocorrer com o nosso futuro técnico de segurança formado aqui na Etebrax, porque se depender da gente, a gente está passando, tá, os pós e os contras do PCMSO. Então, seguindo aí, a base legal, trabalhando agora diretamente PCMSO, a base legal, portaria 24 de 29 de 12 de 1994, portaria 8 de 8 de 5 de 96, tá? A portaria 8 de 8 de 5 de 96. E ele está determinado na portaria 3214/78, que é a portaria que institui as NRs. Então, estudando um pouquinho o programa, a norma NR7, porque eu não poderia falar do programa sem falar da norma. Ou seja, o programa, propriamente dito, é a norma, está inclusa em um documento. Então, vamos lá. Do objeto. Da obrigatoriedade da abrangência desse PCMSO. Ele é obrigatório, tá, para toda a empresa que tenha empregados como trabalhadores, ou seja, que seja regido pela CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, e abrange, tá, todo tipo de empresa, indústria, construção civil, foi empresa, indústria, regida por CLT, abrange. Vai abranger trabalhadores domésticos, estagiários, eventuais e avulsos, desde que estejam no trâmite, tá, daquela empresa. Ele vai estabelecer parâmetros mínimos no que diz respeito à saúde ocupacional dos trabalhadores. Também determina que empresas contratantes de mão de obra, tá, de mão de obra temporária, devem informar os riscos existentes. Se eu vou contratar uma empresa para prestar serviço à minha empresa, tá, eu tenho que informar o meu PCMSO a ela, tá certo? Eu tenho que informar o meu PCMSO, dizer os riscos que existem, tá? E dependendo da empresa, tá, vou exigir que essa empresa contratada tenha também o seu PCMSO feito a partir dos riscos existentes na minha empresa. As diretrizes desse PCMSO, ou seja, do programa, ele se articula com outras normas. Quais normas, Maurício, ele se articula? Se articula com a NR15, insalubridade, NR16, periculosidade, a própria NR9, tá, o PPRA. Deve ter caráter de prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos à saúde relacionados ao trabalho. Ou seja, o PCMSO ele tem que pensar antes que a doença ocorra, tá? A visão gerencial, a visão de gestão do PCMSO é que ele é um programa que tenta antecipar, tá? Antecipar a questão e também trabalha muito a prevenção às doenças ocupacionais. Ele é planejado e implantado com base nos riscos à saúde de avaliações do PPRA. Como eu falei, ele tem ligação, relacionamento direto com o PPRA. Tá? Voltando aqui para o nosso slide. Ele deve ser planejado e implementado com base nos riscos à saúde em cima das avaliações do PPRA. Agora vem as responsabilidades do programa, de quem é a responsabilidade. Então tem responsabilidade para todo mundo, tanto os empregados, tá, de fazer cumprir, de cumprir as normas determinadas pelo empregador no PCMSO, tá certo? E facilitar também a implementação desse programa. E o empregador é que tem muito mais responsabilidades. Quais são essas responsabilidades? Primeiro, o empregador ele deve garantir a elaboração e a implementação desse PCMSO, deve custear o PCMSO. Por que custear?
tanto a implementação dele e a questão dos exames. Vamos supor, o trabalhador vai ser contratado, tem um exame adimensional, ele vai ter que fazer esse exame pelo custeio do empregador. Tem empresas por aí que manda a pessoa fazer o exame e manda o trabalhador desembolsar esse dinheiro do exame. Tá? Isso está errado. Tá? Isso está errado, isso não é certo. Ele tem que custear, o empregador tem que custear esse valor aí. Ele deve indicar o médico coordenador do SESMIT, tá? O médico coordenador do SESMIT, que vai coordenar o PCMSO. Mas lembrando, nós vamos ver um pouquinho mais na frente, nem todo programa de controle médico de saúde ocupacional tem um médico coordenador, porque dependendo do grau de risco, a empresa vai precisar ter ou não o médico coordenador, tá? Caso não tenha médico do trabalho na cidade, na região, eu posso, tá? O empregador pode nomear um médico de outra especialidade para ser coordenador e para implementar o PCMSO, o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Por exemplo, na cidade, eu não tenho, tá? Na cidade, eu não tenho um médico do trabalho. Vamos supor que eu vou lá para o Amazonas, não tem nenhum médico. O único médico que tem é um ginecologista. Então, ele é médico. Eu posso colocar ele para assinar o meu PCMSO? Sim, tá? Só em locais que não tenham médico. O médico coordenador. Estão desobrigadas, é aquela questão que eu falei do médico coordenador. Estão desobrigadas a ter médico coordenador. O médico coordenador, ele é um profissional que pode ser do próprio SESMIT, serviço especializado em segurança, engenharia de segurança e medicina do trabalho, ou pode ser contratado. Então, esse médico coordenador geralmente vem uma vez por mês, 2 vezes por mês na empresa, tá? Quando a empresa não precisa ter médico do trabalho, mas é obrigada a ter médico coordenador pela quantidade de funcionários. Estão desobrigadas empresas de grau de risco 1 e 2 até 25 empregados. Tá? Ou seja, se a empresa tiver até 25 funcionários, sendo grau de risco 1 e 2, ela não precisa ter médico coordenador. Precisa ter o PCMSO? Precisa. Ela vai fazer o PCMSO, é aí que eu digo onde entra o técnico de segurança. Tá? Mas até então a empresa com 25 funcionários também não vai ter técnico de segurança. Mas ela vai ter que ter um médico para fazer o PCMSO dela. E alguém vai ter que fazer cumprir as atividades lá. Tá? O médico também vai ter que realizar o exame, mas não precisa ter obrigatoriamente um médico coordenador. Então, estamos obrigados em empresas de grau de risco 1 e 2 até 25 empregados. Grau de risco 3 e 4 até 10 empregados. Poderão estar desobrigadas empresas de grau de risco 1 e 2 com 25 a 50 funcionários, dependendo da negociação coletiva com o sindicato. E o grau de risco 3 e 4 com 10 a 20 funcionários, dependendo da negociação coletiva assistida por profissional de segurança e saúde do Ministério do Trabalho. Aí você tem aí risco grave, tá? Quando o risco é grave, vai ter que ter parecer do Ministério do Trabalho, emprego ou negociação coletiva. Isso vai gerar a obrigatoriedade de médico coordenador. A empresa pode ter apenas 25 funcionários, mas vamos supor, pode ter apenas 8 ou 9 funcionários. Ela é grau de risco 4, mas ela trabalha com benzeno. É um risco muito grave à saúde do trabalhador. Então, há negociação e se obriga a ter um médico coordenador. Tá certo? Se obriga. Então, vai depender da negociação. Aí, compete ao médico coordenador elaborar o PCMSO, tá? E vai elaborar o PCMSO, realizar os exames médicos ou delegá-lo, tá? Para algum outro médico realizar, solicitar e definir o local para a realização dos exames complementares. Tá? Solicitar e definir o local para a realização dos exames complementares. Exames complementares são exames solicitados além dos corriqueiros, tá certo? Exemplo, um hemograma completo, um hemograma com contagem de plaqueta, um exame audiométrico, tá? Um audiológico, para a questão da quando vai haver expulsão a ruído, e assim sucessivamente. Espirometria, quando tem expulsão a poeira, radiografia de tórax. Então, isso aí são exames complementares. A estrutura do PCMSO,
Tá? O documento em si, ela tem que ter no mínimo identificação da empresa, nome, endereço, grau de risco, número de trabalhadores, sexo, horário, turnos e a indicação do CNAE, que é o Código Nacional de Atividade Econômica desta empresa. Identificação dos riscos, advindo do PPRA, do mapeamento de risco, discriminação desses trabalhadores expostos a um determinado risco,